O ouvinte. Algernon Blackwood, Londres, Inglaterra, 1907. 4 de setembro. Procurei por toda Londres lugares adequados à minha modesta renda e finalmente encontrei 2 cômodos, sem as conveniências modernas, é verdade, e em um edifício velho e decrépito, mas bem pertinho, de pé, e em uma rua eminentemente respeitável. O aluguel é de apenas 25 libras ao ano. Eu estava começando a me desesperar quando finalmente encontrei este local por acaso. Tive que assinar um contrato de 1 ano e o fiz de boa vontade. Os móveis de nossa antiga casa, em Hampshire, que ficaram guardados por tanto tempo, serão adequados a ele. 1 de outubro. Aqui estou, no espaço destinado a mim na pensão, no centro de Londres, não muito longe dos escritórios dos periódicos onde ocasionalmente assino 1 ou 2 artigos. O edifício fica no final de um beco sem saída. A viela é bem pavimentada, limpa e dá principalmente para os fundos de edifícios de aparência institucional. Há uma sensação de constância. Os pequenos 2 cômodos onde fui alocado são dignificados com o título de aposentos. Sinto que se um dia a honra for pesada demais para eles, incharão de orgulho e cairão aos pedaços. É tudo muito antigo. O piso da minha sala é irregular e o topo da porta se afasta do teto com uma gloriosa desconsideração pelo que seria habitual. Eles devem ter brigado há 50 anos e estão separados desde então. 2 de outubro. Minha senhoria é velha e magra, com a cara empoeirada e desbotada. Ela é pouco comunicativa. As escassas palavras que pronuncia parecem causar-lhe dor. Provavelmente seus pulmões estão meio sufocados de poeira. Ela mantém meus cômodos o mais livres dessa substância possível e conta com a ajuda de uma garota forte que traz o café da manhã e acende a lareira. Em resposta aos agradáveis esforços de minha parte, ela me informou brevemente que eu era o único ocupante da casa. Meus cômodos não eram ocupados havia alguns anos. Outros cavalheiros habitavam os andares de cima, mas foram embora. Ela nunca olha diretamente para mim quando fala, mas fixa seus olhos escuros no botão do meio do meu colete. 8 de outubro. A senhoria tem um filho que, segundo ela, é pau para toda a obra. Ele a visita ocasionalmente. Acho que bebe, pois fala muito alto, independentemente da hora do dia ou da noite, e tropeça nos móveis lá embaixo. Todas as manhãs, sento-me para escrever artigos, versos para os quadrinhos, um romance ao qual tenho me dedicado há 3 anos, para o qual tenho planos, um livro infantil, no qual a imaginação tem rédea solta, e outro livro, que vai durar tanto quanto eu, já que é um registro honesto dos avanços e recuos da minha alma na luta da vida. Além destes, mantenho um livro de poemas, que uso como forma de aliviar a tensão, e para o qual não tenho nenhum plano. Durante a tarde, geralmente tento dar um passeio pelo bem da minha saúde, do Regent's Park até Kensington Gardens, ou mais longe, até Hampstead Heath. 10 de outubro. Tudo deu errado hoje. Costumo comer 2 ovos no café da manhã. Esta manhã, um deles estava ruim. Toquei o sino, chamando Emily. Quando ela chegou, eu estava lendo o jornal e, sem olhar para cima, disse: "O ovo está ruim." "Ah, é mesmo, senhor?" disse ela. "Vou pegar outro." E saiu, carregando o ovo. Atrasei meu café da manhã esperando seu retorno, que levou 5 minutos. Ela colocou o ovo mais recente sobre a mesa e foi embora. Mas quando olhei para baixo, vi que havia tirado o ovo bom e deixado o ovo ruim todo verde e amarelo na tigela. Chamei-a novamente. "Você pegou o ovo errado", disse. "Ah!" exclamou ela.
No devido tempo, voltou com um ovo bom, e eu retomei meu café da manhã com 2 ovos, mas com menos apetite. Foi tudo muito trivial, com certeza, mas tão estúpido que me senti incomodado. O caráter daquele ovo influenciou tudo o que fiz. Escrevi um artigo ruim e rasguei-o. Comecei a sentir uma dor de cabeça horrível. Tudo estava ruim. Então deixei de lado meu trabalho e fui dar uma longa caminhada. Jantei em um restaurante barato no caminho de volta e cheguei em casa por volta das 9 horas. A chuva estava começando a cair quando entrei e o vento estava aumentando. Prometia ser uma noite daquelas. O beco parecia sinistro e sombrio, e o salão da casa, conforme passei por ele, estava frio como uma tumba. Era a primeira noite tempestuosa que eu vivia em meus novos aposentos. As correntes de ar eram terríveis. Elas entravam cruzadas e se encontravam no meio da sala, formando redemoinhos e correntes frias e silenciosas que quase arrancavam meus cabelos. Preenchi as frestas das janelas com gravatas e meias e sentei-me perto do fogo para me manter aquecido. Que truques o vento conseguia fazer naquele lugar antigo! Ele corria pelo beco abandonado, como o som de pés de uma multidão apressada que parou de repente à porta. Senti como se muitas pessoas curiosas se amontoassem do lado de fora e estivessem olhando para as minhas janelas. Em seguida fugiam, sussurrando e rindo pela rua, só para voltarem com a próxima rajada de vento, repetindo sua impertinência. Do outro lado do meu quarto, uma única janela quadrada dá numa espécie de poço, de cerca de 2 metros de largura até a parede dos fundos da outra casa. Nesta passagem, o vento caiu, soprou e gritou. Ruídos que eu nunca tinha ouvido antes. Era como estar em um navio em alto mar, e eu estava quase esperando que o chão se elevasse com as ondulações. 12 de outubro. Quem me dera não ser tão só e tão pobre. Meus pais estão mortos, e minha única irmã está, não exatamente morta, mas casada com um homem muito rico. Eles viajam a maior parte do tempo. Ele para se encontrar, ela para se perder. Por puro descuido da parte dela, há muito tempo estamos afastados. A porta se fechou quando, após um silêncio absoluto de 5 anos, ela me enviou um cheque de 50 libras no Natal. Estava assinado por seu marido. Devolvi-o em 1000 pedaços e em um envelope não carimbado. Pelo menos eu tive a satisfação de saber que isso lhe custou algo. Ela escreveu-me de volta, com uma caneta de pena larga, cobrindo uma página inteira com 3 linhas. Você está evidentemente tão descompensado como sempre, rude e ingrato no tratar. Esse sempre foi meu maior terror, que a insanidade da família de meu pai não saltasse uma geração e aparecesse em mim. Este pensamento me assombrava, e ela sabia disso. Assim, depois desta pequena troca de civilidades, a porta se fechou para nunca mais se abrir. Ouvi o barulho quando ela bateu, quebrando as paredes do meu coração em muitos pedacinhos de porcelana com seu próprio valor peculiar. Porcelana rara, que só precisava de um pouco de atenção. 14 de outubro. Meu quarto é 10 por 10. Está abaixo do nível da sala da frente, conectado por um degrau. Ambos os cômodos são silenciosos em noites tranquilas, pois não há trânsito no beco abandonado. Apesar dos assobios ocasionais do vento, é uma viela bem abrigada. Em sua extremidade superior, abaixo de minhas janelas, todos os gatos do bairro se reúnem assim que a escuridão aparece. Eles ficam no longo parapeito de uma janela do prédio oposto, e depois que o carteiro passa, às 21h30, nenhum passo ousa interromper seu sinistro conclave. Nenhum passo, a não ser o meu. Ou às vezes, os passos errantes do filho que é pau para toda obra. 15 de outubro. Eram 10 horas da noite quando cheguei em casa.
Contei nada menos que 13 gatos, todos de cor escura, aninhados no beco. Era uma noite fria e as estrelas brilhavam como pontos de gelo em um céu azul escuro. Os gatos viraram a cabeça e me olharam em silêncio enquanto eu passava. Uma estranha sensação de timidez tomou conta de mim, sob o brilho de tantos pares de olhos que não pestanejavam. Enquanto me atrapalhava com a fechadura, eles saltaram silenciosamente e roçaram minhas pernas, como se estivessem ansiosos para poder entrar. Mas eu bati a porta na cara deles e corri rapidamente para cima. A sala, quando parei para procurar meus fósforos, estava fria como um jazigo de pedra, e o ar tinha uma umidade incomum. 17 de outubro. Há vários dias estou trabalhando em um artigo pesado que não permite nenhuma margem para descontração. Minha imaginação requer uma rédea prudente. Tenho medo de deixá-la solta, pois minha mente nos últimos tempos tem tido pensamentos incomuns, pensamentos que nunca tive antes, sobre medicamentos, drogas e o tratamento de doenças estranhas. Não consigo imaginar de onde eles vêm. Em nenhum momento de minha vida me concentrei em tais ideias que agora sobrecarregam constantemente meu cérebro. Ultimamente, não tenho feito exercício, pois o tempo tem estado muito ruim. Todas as minhas tardes têm sido passadas na sala de leitura do Museu Britânico. Fiz uma descoberta desagradável. Há ratos na casa. À noite, da minha cama, eu os escuto se arrastando pelo chão irregular do cômodo da frente, e meu sono tem sido bastante perturbado em consequência disso. 23 de outubro. A própria senhora Monson veio me visitar e, com rara discursividade, perguntou se eu estava confortável e se estava gostando dos aposentos. Respondi com cautela. Mencionei os ratos. Ela disse que eram camundongos. Falei dos ventos. Ela disse, sim, a casa deixa passar correntes de ar. Comentei sobre os gatos, e ela disse que estavam lá desde que se lembrava. Para concluir, me informou que a casa tinha mais de 200 anos, e que o último cavalheiro que ocupara meus aposentos era um pintor. 24 de outubro. Ontem à noite, o filho que é pau para toda obra veio até a casa. Ele tinha evidentemente bebido, pois ouvi vozes barulhentas e furiosas na cozinha muito depois do horário em que fui para a cama. Em determinado momento, compreendi as palavras singulares subindo até mim pelo chão. Queimar de cima a baixo é a única coisa que fará bem a esta casa. Bati no chão, e as vozes cessaram repentinamente, embora mais tarde tenha ouvido novamente o clamor delas em meus sonhos. Os cômodos são muito tranquilos, tranquilos demais às vezes. Nas noites sem vento, eles são silenciosos como uma sepultura. O barulho do tráfego de Londres chega até mim apenas em vibrações encobertas e distantes. Às vezes, ele contém uma nota ameaçadora, como um exército que se aproxima, ou uma imensa onda do mar, muito distante, trovejando durante a noite. 27 de outubro. A senhora Monson, embora admiravelmente silenciosa, é uma mulher insensata e agitada. Ela faz cada coisa estúpida. Ao tirar o pó da sala, coloca todas as minhas coisas nos lugares errados. Os cinzeiros, que devem estar sobre a mesa que uso para escrever, ela coloca alinhados na lareira. A bandeja das canetas, que deve estar ao lado do tinteiro, ela esconde inteligentemente entre os livros em minha mesa de leitura. Minhas luvas organiza de maneira idiota diariamente em uma estante de livros meio cheia, e eu sempre tenho de reordená-las na mesa baixa junto à porta. Ela me exaspera. Às vezes, sinto-me inclinado a jogar o tinteiro nela, apenas para trazer um pouco de expressão a seus olhos lacrimejantes e um guincho àqueles lábios incolores. Caramba! Que expressões violentas estou utilizando.
E, no entanto, quase parece que as palavras não eram minhas, mas foram ditas ao meu ouvido. Quero dizer, nunca faço uso de tais termos naturalmente. 30 de outubro. Estou aqui há um mês. O lugar não combina comigo, eu acho. Minhas dores de cabeça estão mais frequentes e mais fortes, e meus nervos estão uma fonte perpétua de desconforto e aborrecimento. Desenvolvi uma grande antipatia pela Sra. Monson, um sentimento que tenho certeza ser recíproco. De alguma forma, a impressão que tenho frequentemente é a de que há acontecimentos nesta casa dos quais eu nada sei. Ontem à noite, seu filho dormiu na casa, e esta manhã, enquanto eu estava de pé à janela, vi-o sair. Ele olhou para cima e chamou minha atenção. Era uma figura grosseira, com um rosto singularmente repulsivo, que me deu o benefício de um olhar de canto de olho muito desagradável. Pelo menos assim eu imaginei. É evidente que estou ficando absurdamente sensível às ninharias, e suponho que sejam meus nervos desordenados que estão influenciando. No Museu Britânico, esta tarde, notei várias pessoas na mesa de leitores me encarando e observando cada movimento que eu fazia. Sempre que olhava por cima de meus livros, eu encontrava olhos postos sobre mim. Pareceu-me desnecessário e desagradável, e saí mais cedo do que era meu costume. Preciso fazer exercícios com maior regularidade. Ultimamente não tenho feito quase nenhum. 2 de novembro. O silêncio total desta casa está começando a me oprimir. Nenhum passo é dado no andar de cima. Tampouco algum passo é dado à frente de minha porta, em direção aos lances de escada. Estou começando a sentir certa curiosidade de ver como são os cômodos superiores. Sinto-me solitário e isolado aqui. Certa vez me peguei olhando para os espelhos longos e rachados, tentando ver a luz do sol dançando sob as árvores do pomar. Mas somente sombras profundas pareciam se reunir ali, e logo desisti. Tem estado muito escuro o dia todo, e sem nenhum vento. As neblinas já começaram a aparecer. Nunca vi um policial na viela, e os carteiros sempre se apressam em sair sem nenhuma evidência de desejo de perder tempo aqui. 10 horas da noite. Enquanto escrevo isto, não ouço nenhum som, a não ser o murmúrio profundo do tráfego distante e o suspiro baixo do vento. Os dois sons se fundem um no outro. De vez em quando, um gato levanta seu grito estridente e assustador sobre a escuridão. Eles estão sempre embaixo de minhas janelas quando a escuridão cai. É uma noite sombria. Eu me sinto perdido e esquecido. 3 de novembro. Das minhas janelas, posso ver as chegadas. Quando alguém chega à porta, eu posso ver o chapéu, os ombros e a mão sobre a campainha. Apenas 2 companheiros vieram me ver desde que cheguei aqui, há 2 meses. Vi ambos da janela antes de chegarem e ouvi suas vozes perguntando se eu estava em casa. Nenhum deles jamais retornou. Terminei o pesadíssimo artigo. Ao lê-lo, porém, fiquei insatisfeito e rabisquei com lápis em quase todas as páginas. Havia expressões e ideias estranhas que eu não conseguia explicar, as quais visualizei com surpresa, para não dizer espanto. Elas não pareciam minhas, e eu não conseguia me lembrar de tê-las escrito. Será que minha memória está começando a ser afetada? Minhas canetas nunca estão em um local onde possam ser encontradas. Todo dia, aquela velha as coloca em um lugar diferente. Devo dar-lhe o devido crédito por encontrar tantos esconderijos novos. Tal engenhosidade é maravilhosa. Eu lhe pedi repetidas vezes que evitasse isso, mas ela sempre diz o mesmo. Vou falar com Emily, senhor. Emily sempre diz. Eu direi à Sra. Monson. Suas tolices me deixam irritado e atrapalham todos os meus pensamentos.
Eu gostaria de enfiar as canetas perdidas nelas e virá-las do avesso, de olhos vendados, para serem arranhadas e maltratadas por aqueles milhares de gatos famintos. Que pensamento horripilante! De onde veio? Nunca pensei nada assim. No entanto, eu senti que tinha que escrevê-lo. Era como uma voz cantando na minha cabeça, e minha caneta não parava até que a última palavra estivesse escrita. Que bobagem ridícula! Devo e vou me conter. Preciso fazer exercícios com mais regularidade. Meus nervos e meu fígado me atormentam horrivelmente. 4 de novembro. Assisti a uma palestra curiosa no bairro francês sobre morte, mas a sala estava tão quente e eu estava tão cansado que adormeci. A única parte que ouvi, no entanto, tocou minha imaginação de forma viva. Enquanto falavam sobre suicídios, o conferencista disse que a automutilação não era uma fuga das misérias do presente, mas apenas uma preparação para tristezas maiores no futuro. Os suicidas, declarou ele, não podem fugir de suas responsabilidades tão facilmente. Eles precisam retomar a vida exatamente de onde colocaram um fim tão violentamente, mas com a dor e a punição adicional de sua fraqueza. Muitos deles vagueiam pela terra em miséria indescritível, até poderem vestir o corpo de outra pessoa. Geralmente um lunático, ou uma pessoa de mente fraca, que não consegue resistir à obsessão hedionda. Este é o único meio de fuga deles. Eu gostaria de ter dormido o tempo todo e não ter ouvido nada. Minha mente já é bastante mórbida, sem tais fantasias horríveis. Caminhei para casa pela Greek Street, no Soho, e ao subir o beco, vi uma luz na janela superior e uma cabeça e ombros projetados em uma sombra exagerada sobre as persianas. Eu me perguntei o que o filho poderia estar fazendo lá em cima a uma hora dessas. 5 de novembro. Esta manhã, enquanto escrevia, alguém subiu as escadas e bateu cautelosamente à minha porta. Pensei que fosse a senhoria. Entre, disse eu. A batida foi repetida e eu gritei mais alto. Entre, entre! Mas ninguém virou a maçaneta e continuei escrevendo com uma bufada aborrecida. Bem, então fique aí fora. Continuar escrevendo? Eu tentei, mas a fonte de meus pensamentos tinha secado de repente. Não consegui transcrever uma única palavra. Era uma manhã escura, de nevoeiro amarelado, e havia pouca inspiração no ar. Mas aquela mulher estúpida que estava do lado de fora da minha porta, esperando para ser chamada novamente para entrar, despertou um espírito de aborrecimento que encheu a minha cabeça, excluindo tudo o mais. Finalmente, eu mesmo levantei num pulo e abri a porta. O que você quer e por que diabos não entra? Gritei. Mas as palavras caíram no ar vazio. Não havia ninguém lá. A neblina subia a escadaria, preenchendo-a com lufadas amarelas profundas, mas não havia sinal de um ser humano em nenhum lugar. Bati a porta e voltei ao meu trabalho. Alguns minutos depois, Emily chegou com uma carta. Você ou a senhora Monson estavam lá fora há alguns minutos batendo à minha porta? Não, senhor. Você tem certeza? A senhora Monson foi ao mercado e não há ninguém além de mim na casa, sendo que estive lavando a louça durante a última hora. Tive a impressão de que o rosto da garota ficou mais pálido. Ela se aproximou da porta, lançando um olhar sobre seu ombro. Espere, Emily! Contei a ela o que tinha ouvido. Ela olhou de uma forma estúpida para mim, embora seus olhos se deslocassem de vez em quando sobre os artigos na sala. Então, quem foi? Perguntei quando tinha chegado ao fim. A senhora Monson diz que são ratos, afirmou ela, como se repetisse uma lição aprendida. Ratos! Exclamei. Não poderia ser nada disso. Alguém estava parado do lado de fora da minha porta. Quem foi?
O filho dela está em casa? Todo o seu jeito mudou de repente, e seu ar ficou grave, ao invés de evasivo. Parecia estar nervosa, para dizer a verdade. Ah, não, senhor. Não há ninguém na casa a não ser você e eu, e não poderia haver ninguém na sua porta. Quanto às batidas... Ela parou abruptamente, como se tivesse falado demais. Bem, e quanto às batidas... disse, mais gentilmente. Claro, gaguejou ela. Os golpes não são ratos, nem os passos, mas então... Novamente ela se calou completamente. Há alguma coisa errada com a casa? Senhor, não, senhor. O encanamento é esplêndido. Não me refiro aos canos, garota. Quero dizer, alguma coisa de ruim aconteceu aqui? Ela enrubesceu até as raízes dos cabelos e, de repente, ficou novamente pálida. Estava obviamente em considerável aflição. Algo a deixava ansiosa, mas também a assustava demais para contar. Algo proibido que ela não podia mencionar. Não me importo com o que seja, apenas gostaria de saber, disse, encorajadoramente. Erguendo seus olhos assustados para o meu rosto, ela começou a balbuciar sobre aquilo que aconteceu determinada vez com o cavalheiro que vivia no andar de cima, quando uma voz estridente chamando seu nome soou abaixo. Emily! Emily! Era a senhoria que havia retornado, e a moça fugiu da conversa como se tivesse sido puxada para trás por uma corda, deixando-me cheio de conjecturas sobre o que diabos poderia ter acontecido a um cavalheiro que morou lá em cima, e que de maneira tão curiosa poderia afetar meus ouvidos aqui embaixo. 10 de novembro. Fiz um esforço tremendo. Terminei o artigo e o encaminhei para a review, além de concluir outro que fora encomendado. Sinto-me bem e alegre. Tenho feito exercícios regularmente e dormido bem, sem dores de cabeça, sem nervos à flor da pele, sem raiva. Os comprimidos que o farmacêutico recomendou são maravilhosos. Até a senhoria de cara cinzenta tem despertado piedade em mim. Sinto muito por ela. Tão desgastada, tão cansada, tão estranhamente montada, assim como a construção. Ela parecia ter sofrido um choque de terror e estava temendo que outro acontecesse. Quando falei com ela hoje, muito gentilmente, sobre não colocar as canetas no cinzeiro e as luvas no gancho, ela levantou seus olhos fracos para os meus pela primeira vez e disse, com a menção de um sorriso: Vou tentar me lembrar, senhor. Senti-me inclinado a dar-lhe palmadinhas nas costas e dizer: Vamos, anime-se e seja feliz. Afinal, a vida não é tão ruim assim. Fui amigável até mesmo com os gatos. Quando cheguei, às 11 horas desta noite, e eles me seguiram em bando até a porta, me abaixei para afagar o mais próximo de mim. Nossa! O bruto resmungou e me bateu com as patas. A garra pegou a minha mão e um arranhão verteu sangue em uma linha fina. Os outros correram para a escuridão, gritando, como se eu lhes tivesse feito mal. Acredito que esses gatos realmente me odeiam. Talvez estejam apenas esperando um reforço. Só então me atacarão. Apesar do aborrecimento momentâneo, subi para meus aposentos rindo desse pensamento. O fogo estava apagado e a sala parecia mais fria que o normal. Quando me aproximei da lareira para encontrar os fósforos, percebi imediatamente que havia outra pessoa ao meu lado na escuridão. É claro que eu não conseguia enxergar nada, mas meus dedos, tateando ao longo do parapeito, entraram em contato forçado com algo que me foi imediatamente retirado. Era frio e úmido. Eu poderia ter jurado que era a mão de alguém. Meu corpo começou a se arrepiar instantaneamente. Quem está aí? Exclamei em voz alta. Minha voz caiu no silêncio, como uma pedrinha num poço fundo. Não houve resposta. Mas no mesmo momento, ouvi alguém se afastando de mim, do outro lado da sala, na direção da porta. Era uma espécie de passo confuso,
e ouvi o som das vestes roçando pelos móveis no caminho. No mesmo instante, minha mão alcançou a caixa de fósforos, e eu risquei um. Esperava ver a senhora Monson, ou Emily, ou talvez o filho que é pau para toda a obra. Mas a chama iluminou uma sala vazia. Não havia sinal de outra pessoa em nenhum lugar. Senti os cabelos se arrepiarem em minha nuca, e instintivamente encostei-me contra a parede, para que algo não se aproximasse de mim por trás. Fiquei nitidamente alarmado. No minuto seguinte, contudo, me recuperei do susto. A porta estava aberta para o vestíbulo. Atravessei a sala, não sem alguma inquietação interior, e saí. A luz da sala caía sobre as escadas, mas não havia ninguém para ser visto em nenhum lugar, nem nenhum som de rangido na madeira da escada para indicar uma criatura que partia. Eu estava no ato de me virar para entrar novamente, quando um som acima de mim adentrou meus ouvidos. Era um som muito vago, não muito diferente do suspiro do vento. No entanto, não poderia ter sido o vento, pois a noite estava silenciosa como um túmulo. Foi uma vez só, mas resolvi ir ao andar de cima e ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. 2 sentidos haviam sido afetados: o tato e a audição. E eu não podia acreditar que estava enganado. Então, com uma vela acesa, parti furtivamente em minha viagem desagradável para as regiões superiores daquela casa velha e estranha. No primeiro patamar, havia apenas uma porta, que estava trancada. No segundo, novamente uma única porta. Mas quando girei a maçaneta, ela se abriu. Saiu ao meu encontro o ar frio e mofado, característico de uma sala desocupada há muito tempo. Com ele veio um cheiro indescritível. Apesar de fraco, o odor me fez engasgar. Eu nunca havia cheirado nada parecido antes, e não posso descrevê-lo. A sala era pequena e quadrada, próxima ao telhado, com o teto inclinado e 2 janelas minúsculas. Estava fria como uma sepultura, sem um pedaço de tapete ou um único móvel. A atmosfera gelada e o odor sem nome combinaram-se para tornar o quarto abominável para mim. E depois de um momento de espera para perceber que não continha armários ou cantos em que uma pessoa pudesse ter se escondido, apressei-me a fechar a porta e desci novamente para minha cama. Evidentemente eu estava enganado quanto ao ruído. À noite, tive um sonho tolo, mas muito vívido. Nele, a senhoria e outra pessoa sombria e não devidamente visível entravam em meu quarto, prostradas no chão, seguidas por uma horda de gatos imensos. Eles me atacaram enquanto eu estava deitado na cama, me assassinaram, e então arrastaram meu corpo para cima e o depositaram no chão daquele pequeno quarto quadrado e frio sob o telhado. 11 de novembro. Desde minha conversa com Emily, aquela que ficou inacabada, não a vejo mais. A senhora Monson agora atende totalmente aos meus desejos. Como sempre, faz tudo exatamente como eu não gosto que faça. É extremamente irritante. Como pequenas doses de morfina repetidas frequentemente, ela finalmente teve um efeito cumulativo. 12 de novembro. Esta manhã acordei cedo e entrei no cômodo da frente para pegar um livro, com a intenção de ler na cama até que chegasse a hora de levantar. Emily estava preparando o fogo. "Bom dia!" disse eu, alegremente. "O fogo será necessário. Está muito frio." A garota se virou e me mostrou um rosto surpreendido. Não era Emily de jeito nenhum. "Onde está Emily?" exclamei. "Você quer dizer a garota que trabalhava aqui antes de mim?" "Emily foi embora?" "Eu cheguei no dia 6, respondeu, soturnamente. "E ela já tinha ido embora." Peguei meu livro e voltei para a cama. Emily deve ter sido mandada embora quase imediatamente após nossa conversa. Esta reflexão não parava de se meter entre mim
e a página impressa. Fiquei feliz quando chegou a hora de me levantar. Tal energia, de súbito, tal decisão impiedosa, parecia significar algo de importante. Para alguém. 13 de novembro. A ferida provocada pela garra do gato inchou e tem me causado aborrecimento e dor. Ela lateja e coça. Receio que meu sangue deva estar em más condições. Do contrário, já teria sarado a esta altura. Abri a ferida com um canivete embebido em uma solução antisséptica e a limpei completamente. Já ouvi histórias desagradáveis sobre os resultados de ferimentos causados por gatos. 16 de novembro. Esta manhã, acordei e encontrei minhas roupas espalhadas pelo quarto e uma cadeira de palha derrubada ao lado da cama. Além disso, tive sonhos horrivelmente vívidos, nos quais alguém cobrindo o rosto com as mãos não parava de se aproximar de mim, gritando como se estivesse sofrendo. Onde posso encontrar uma cobertura? Ah, quem vai me vestir? Uma bobagem, mas me assustou um pouco. Já se passou mais de 1 ano desde a última vez que andei durante o sono e acordei, em choque, no frio pavimento da Earl's Court Road, onde morava. Pensei que estivesse curado, mas evidentemente não. A descoberta teve um efeito bastante inquietante sobre mim. Esta noite vou recorrer ao velho truque de amarrar meu dedo do pé no pé da cama. 17 de novembro. Ontem à noite, fui novamente perturbado por sonhos ainda mais opressivos. Alguém parecia estar se movendo durante a noite, para cima e para baixo em meu quarto, às vezes indo até o cômodo da frente e depois voltando para ficar ao lado da cama e olhar atentamente para mim. Fui observado por esta pessoa durante toda a noite. Suponho que tenha sido um pesadelo devido à indigestão, pois esta manhã tive uma das minhas velhas dores de cabeça vis. No entanto, todas as minhas roupas estavam no chão quando acordei, onde evidentemente tinham sido atiradas. Será que eu as tinha jogado? Durante as horas escuras, e minhas calças se arrastaram por cima do degrau até a sala da frente. O pior de tudo, no entanto, acredito ter notado pela sala durante a manhã, aquele estranho odor fétido. O que poderia ser? Daqui em diante vou trancar minha porta. 26 de novembro. Fui muito produtivo no trabalho durante esta última semana e também consegui fazer exercícios regularmente. Senti-me bem e em um estado de espírito equilibrado. Apenas 2 coisas perturbaram minha tranquilidade de espírito. A primeira é trivial em si mesma e sem dúvida pode ser facilmente explicada. A janela superior, onde vi a luz, na noite de 4 de novembro, com a sombra de uma cabeça e ombros largos sobre a persiana, é uma das janelas da sala quadrada sob o telhado. Na realidade, não há nenhuma persiana. Aqui está a outra coisa. Eu estava voltando para casa ontem à noite, durante uma nova queda de neve por volta das 11 horas, com o guarda-chuva bem próximo de minha cabeça. A meio caminho do beco, onde ninguém tinha pisado na neve, vi as pernas de um homem na minha frente. O guarda-chuva escondeu o resto de sua figura, mas ao levantá-lo, vi que ele era alto e largo e estava caminhando, como eu, em direção à porta do meu edifício. Ele estava a menos de 1 metro à minha frente. Achei que o beco estava vazio quando entrei. Porém, é possível que eu estivesse enganado. Uma rajada repentina de vento me obrigou a baixar o guarda-chuva, e quando o levantei novamente, nem meio minuto depois, não havia mais nenhum homem para ser visto. Com mais alguns passos, cheguei à porta. Estava fechada como de costume. Notei, então, com uma súbita sensação de consternação, que a superfície da neve recém-caída estava intacta. Minhas próprias marcas de pé eram as únicas que podiam ser vistas em qualquer lugar. Sentindo-me assustado e desconfortável, subi as escadas e fiquei contente em ir para a cama. 28 de novembro. Trancar a porta do meu quarto fez os distúrbios cessarem. Estou convencido de que caminhei durante o sono.
Provavelmente desamarrei meu dedo do pé da cama e depois o amarrei novamente. A segurança fantasiosa da porta trancada teria sido suficiente para restaurar o sono ao meu espírito perturbado e permitir que eu descansasse tranquilamente. Na noite passada, porém, o incômodo foi repentinamente renovado em outra forma mais agressiva. Acordei na escuridão, com a impressão de que alguém estava do lado de fora da porta do meu quarto, escutando. Embora não houvesse um som indicando movimento ou respiração, estava tão convencido da existência de um ouvinte que me arrastei da cama e me aproximei da porta. Enquanto eu fazia isso, pelo chão veio um som inconfundível de alguém se retirando furtivamente. No entanto, conforme eu via, percebi que não era nem a pisada de um homem, nem um passo regular, mas sim um tipo confuso de engatinhar, quase como de alguém apoiado nas mãos e nos joelhos. Destravei a porta em menos de um segundo, passei rapidamente pela sala e pude sentir, pelas mais sutis vibrações imagináveis sobre meus nervos, que o lugar em que estava parado tinha sido desocupado exatamente naquele instante. O ouvinte tinha se movido. Agora ele estava atrás da outra porta, parado na passagem. No entanto, esta porta também estava fechada. Eu me movi rapidamente, e o mais silenciosamente possível, pelo chão, e virei a maçaneta. Um ar frio me encontrou na passagem, provocando calafrios atrás de calafrios nas minhas costas. Não havia ninguém na entrada. Não havia ninguém no pequeno vestíbulo. Não havia ninguém descendo as escadas. No entanto, eu tinha sido tão rápido que o ouvinte da meia-noite não podia estar muito longe, e senti que se eu perseverasse, finalmente ficaria cara a cara com ele. A coragem que veio tão oportunamente para superar meu nervosismo e horror parecia nascer da convicção indesejável de que aquilo era, de alguma forma, necessário para minha segurança, bem como para minha sanidade. Eu precisava encontrar esse intruso e desvendar seu segredo. Não havia sido a ação intencional da mente dele sobre minha própria mente em um esforço de escuta concentrada que me despertara com uma percepção tão vívida de sua presença. Avançando através do estreito vestíbulo, espreitei até o poço da casa. Não havia nada para ser visto. Ninguém estava se movendo na escuridão. E como o piso estava frio sob meus pés descalços. Não sou capaz de dizer o que atraiu meus olhos para cima de repente. Só sei que, sem razão aparente, olhei para cima e vi uma pessoa a meio caminho da próxima curva da escada, inclinada para a frente sobre a balaustrada e olhando diretamente para mim. Era um homem. Ele parecia estar agarrado ao corrimão, em vez de estar em pé nas escadas. A escuridão tornava impossível ver muito além do contorno geral, mas a cabeça e os ombros eram aparentemente enormes e estavam fortemente refletidos contra a clarabóia imediatamente acima. Em um momento, me passou pela cabeça a ideia de que eu estava olhando para o rosto de algo monstruoso. O crânio enorme, o cabelo comprido e os ombros largos sugeriam, de uma forma que não parei para analisar, que aquilo era pouco humano. Por alguns segundos, fascinado pelo horror, retribuí o olhar e encarei o rosto escuro e impenetrável acima de mim, sem saber exatamente onde eu estava ou o que estava fazendo. Percebi, então, com o efeito de uma grande novidade, que estava cara a cara com o ouvinte secreto da meia-noite, e me preparei o melhor que pude para o que estava por vir. A fonte da coragem precipitada que senti naquele momento terrível sempre será, para mim, um mistério inexplicável. Comecei imediatamente a subir as escadas, e com os primeiros sinais do meu avanço, ele recuou de volta para as sombras e começou a se mover. Retirou-se tão rapidamente quanto eu avancei. Ouvi o som de seus passos arrastados à minha frente, sempre mantendo a mesma distância. Quando cheguei ao vestíbulo, ele estava a meio caminho do próximo lance de escadas. E quando eu estava a meio caminho do próximo lance,
Ele já tinha chegado ao vestíbulo superior. Em seguida, ouvi a criatura abrir a porta e entrar na pequena sala quadrada sob o telhado. Porém, a porta não se fechou imediatamente atrás dele, e o som de seus movimentos cessou por completo. Neste momento eu ansiava por uma luz, um bastão ou qualquer coisa que servisse de arma. Não havia nada do tipo por perto, e era impossível voltar atrás a partir daquele ponto. Então, subi as escadas com firmeza, e em menos de 1 minuto, dei por mim de pé, cara a cara com a porta pela qual a criatura havia acabado de entrar. Por um momento hesitei. A porta estava entreaberta, e o ouvinte estava de pé, evidentemente em sua postura favorita, logo atrás dela, ouvindo. Procurá-lo naquele quarto escuro era desesperador. Entrar no mesmo pequeno espaço onde ele estava era atroz. É estranho como, em tais momentos, as coisas triviais se sobrepõem à consciência de uma maneira que as faz parecer importantes e imensas. Algo, pode ter sido um besouro ou um rato, se mexeu sobre as tábuas atrás de mim. A porta se moveu meio centímetro, fechando-se. Meu poder de decisão voltou com uma pressa repentina, por assim dizer, e empurrando com um pé, chutei a porta de modo que ela balançou bruscamente para trás, em toda a sua extensão, permitindo-me caminhar lentamente para a frente na escuridão profunda. Que som estranho e suave meus pés descalços fizeram sobre as tábuas. Como o sangue cantava e zumbia em minha cabeça. Eu estava lá dentro. A escuridão se fechou sobre mim, escondendo até mesmo as janelas. Comecei a apalpar as paredes em uma busca minuciosa. Para evitar qualquer possibilidade de fuga, primeiramente fechei a porta. Lá estávamos nós dois, fechados juntos entre 4 paredes, a poucos metros um do outro. Mas quem ou o que estava aprisionado ali comigo naquele momento? Uma nova luz piscou de repente, com um brilho rápido e luminoso. E eu soube que era um tolo, um completo tolo. Estava finalmente acordado e o horror estava evaporando. Meus nervos malditos novamente. Um sonho, um pesadelo, e o mesmo resultado de sempre. Andar enquanto dormia. Havia um fósforo no bolso do meu pijama, e eu o risquei na parede. A sala estava totalmente vazia. Não tinha nem mesmo uma sombra. Desci rapidamente para a cama, amaldiçoando meus nervos infelizes e meus sonhos tolos e vívidos. Contudo, assim que voltei a dormir, a mesma figura rude de um homem rastejou de volta para a minha cama e, inclinando-se sobre mim, com sua imensa cabeça perto do meu ouvido, sussurrou repetidamente em meus sonhos. Quero seu corpo, quero sua pele. Estou esperando e sempre ouvindo. As palavras eram até um pouco menos bobas do que o sonho. Mas e quanto àquele cheiro esquisito da sala quadrada? Notei-o novamente, mais forte do que nunca, e parecia estar também no meu quarto quando acordei esta manhã. 30 de novembro. O correio de hoje cedo me trouxe uma carta de Aden, encaminhada de meus antigos aposentos em Earl's Court. Era de Chapter, meu ex-colega da Trinity, que estava a caminho de casa depois de uma temporada fora e queria saber meu endereço atual. Respondi-lhe no hotel que ele mencionou. Esta manhã, enquanto eu estava ocupado escrevendo, o som dos passos que vinham pelo beco me encheu com uma sensação alarmante que eu não conseguia explicar de forma alguma. Fui até a janela e vi um homem de pé, lá embaixo, esperando que a porta fosse aberta. Seus ombros eram largos, seu chapéu brilhava e seu sobretudo se alinhava belamente ao redor do colarinho. A porta foi logo aberta e o choque em meus nervos foi inconfundível quando ouvi a voz do homem dizer quem estava procurando e perguntar. Ele ainda mora aqui? Disse, referindo-se a mim.
Não consegui entender a resposta, mas só poderia ter sido afirmativa, pois o homem entrou no salão e a porta se fechou atrás dele. No entanto, esperei em vão pelo som de seus passos nos degraus da escada. Não houve som de nenhum tipo. Pareceu-me tão estranho que abri a porta e olhei para fora. Ninguém estava em lugar nenhum visível aos olhos. Atravessei o vestíbulo estreito e olhei através da janela que dá para toda a extensão da viela. Não havia sinais de ninguém, vindo ou indo. Depois, desci deliberadamente para a cozinha e perguntei à senhoria de cara cinzenta se um cavalheiro tinha perguntado por mim. A resposta foi dada com um sorriso estranho e cansado. Não. 1 de dezembro. Sinto-me verdadeiramente alarmado e inquieto com o estado dos meus nervos. Sonhos são sonhos, mas nunca sonhei em plena luz do dia. Estou muito ansioso pela chegada de Chapter. Ele é um companheiro incrível, vigoroso, saudável, sem problemas de nervos e ainda menos de imaginação. Sempre riu do que chama de minhas fantasias, sendo ele mesmo o possuidor apenas daquela qualidade de imaginação superficial, sempre associada ao homem de mente prosaica. No entanto, quando alvo de zombaria por essa evidente carência, sua ira é profundamente agitada. Sua psicologia é a do materialista crasso, sempre alguém muito interessante. Ainda assim, ouvir o juízo frio que sua mente terá sobre a história desta casa, que terei que contar, me dará um alívio genuíno. 2 de dezembro. A parte mais estranha de tudo isso, não me referi neste breve diário. Verdade seja dita, tenho tido medo de colocá-la por escrito. Mantive-a no fundo de meus pensamentos, impedindo-a, na medida do possível, de tomar forma. Apesar dos meus esforços, no entanto, ela continuou a se fortalecer. Agora que estou encarando este assunto diretamente, é mais difícil expressá-lo do que eu imaginava. Como uma melodia meio lembrada que surge na mente, mas desaparece no momento em que você tenta cantá-la, estes pensamentos formam um grupo no fundo da minha consciência, atrás da minha mente, por assim dizer, e se recusam a se apresentar. Nestes cômodos, exceto quando minha mente está fortemente concentrada em meu trabalho, vejo-me de repente lidando com pensamentos e ideias que não são meus. Concepções novas e estranhas, totalmente inusitadas ao meu temperamento, crescem em minha cabeça. O conteúdo em si dessas ocorrências não tem importância especial. A questão é que tais ideias estão totalmente separadas do canal em que meus pensamentos estavam acostumados a fluir. Acontece especialmente quando minha mente está em repouso, desocupada. Quando estou sonhando com o fogo ou sentado com um livro que não me prende a atenção. Então, estes pensamentos que não são meus ganham vida e me fazem sentir extremamente desconfortável. Às vezes eles são tão fortes que quase sinto como se alguém estivesse na sala ao meu lado, pensando em voz alta. Outra coisa estranha surgiu em minha mente, mas apenas 2 vezes em todas estas semanas. Ela me aterroriza. É a consciência da propensão de alguma doença mortal e odiosa. Essa ideia toma conta de mim como uma onda de febre, e depois passa, deixando-me com frio e tremendo. O ar parece, por alguns segundos, ficar sujo. Tão penetrante e convincente é o pensamento desta doença, que em ambas as ocasiões meu cérebro ficou momentaneamente atordoado, minha mente lançando todos os nomes sinistros de todas as doenças perigosas que conheço, como chamas vivas. Não tenho como explicar esses pensamentos, mas sei que não há como sonhar com a pele úmida e o coração palpitante, que eles sempre deixam como testemunhas de sua breve visita. O momento em que estive mais fortemente consciente da proximidade de uma doença mortal foi quando, na noite do dia 28, subi as escadas em busca do ouvinte.
Quando estávamos fechados juntos, naquela pequena sala quadrada sob o telhado, senti que estava cara a cara com a essência real desta doença invisível e maligna. Tal sentimento nunca tinha entrado em meu coração antes, e rezo a Deus para que nunca mais volte a entrar. Pronto, confessei. Dei algum contorno aos sentimentos que até agora tenho tido medo de ver em meus próprios escritos, pois, como não posso mais me enganar, as experiências daquela noite, 28, não foram mais um sonho do que o café da manhã que tomo todos os dias, e a escrita trivial neste diário, através da qual procurei explicar uma ocorrência que me causou um horror indizível, foi devida apenas ao meu desejo de não reconhecer em palavras o que eu realmente sinto e acredito serem verdades. O aumento de meu horror ao fazer isso poderia ter sido mais do que eu poderia suportar. 3 de dezembro. Quem me dera Chapter chegasse. Meus fatos já estão reunidos, e posso ver seus olhos frios e cinzentos fixados incredulamente em meu rosto, enquanto explico os acontecimentos a ele. A batida à minha porta, o visitante bem vestido, a luz na janela superior e a sombra sobre a persiana, o homem que me precedeu na neve, a dispersão de minhas roupas à noite, a confissão que Emily não completou, as reticências suspeitas da senhoria, o ouvinte da meia-noite nas escadas, aquelas terríveis palavras subsequentes em meu sono e, acima de tudo, e mais difícil de dizer, a sensação de uma doença abominável e a corrente de pensamentos e ideias que não são meus. 5 de dezembro. Desde o incidente com o ouvinte, tenho mantido uma luz noturna acesa em meu quarto, e meu sono não tem sido perturbado. Na noite passada, no entanto, fui submetido a um incômodo muito pior. Acordei de repente e vi um homem em frente à penteadeira, olhando-se no espelho. A porta estava trancada, como sempre. Soube imediatamente que era o ouvinte, e o sangue se transformou em gelo em minhas veias. Uma onda de horror e pavor me varreu de tal forma que enrijeci na cama e não conseguia me mover nem falar. Observei, no entanto, que o odor que tanto abominava era forte no quarto. O homem parecia ser alto e largo. Ele estava se inclinando na frente do espelho. Suas costas estavam voltadas para mim, mas no vidro vi o reflexo de uma cabeça e rosto enormes, iluminados pela cintilação da luz da noite. O tom cinzento espectral do início da manhã, despontando nas bordas das cortinas, concedeu um horror adicional ao quadro, pois caiu sobre os cabelos claros e compridos, pendurados soltos em torno de um rosto cujos traços inchados e rugosos carregavam uma expressão felina, que nunca irei esquecer. Eu não ouso escrever essa palavra horrível, mas a título de prova corroborativa, vi na leve mistura das duas luzes que havia várias manchas bronze nas bochechas, que o homem evidentemente examinava com muito cuidado no espelho. Os lábios eram pálidos, muito grossos e grandes. Uma mão eu não podia ver, mas a outra descansava no cabo da minha escova de cabelo. Seus músculos estavam estranhamente contraídos. Os dedos eram finos, e as costas da mão eram enrugadas. Era como uma grande aranha cinza, prestes a saltar, ou como a garra de um grande pássaro. A plena compreensão de que eu estava sozinho no quarto com esta criatura sem nome, quase ao alcance de seu braço, me perturbou a tal ponto que quando ele se virou de repente e me olhou com seus olhos pequenos, totalmente desproporcionais à grandeza de sua constituição maciça, saltei como uma mola na cama. Proferi um forte grito e depois desfaleci, em um desmaio de terror. Quando acordei esta manhã, a primeira coisa que notei foi que minhas roupas estavam espalhadas por todo o chão. É difícil organizar meus pensamentos, e tenho acessos repentinos de tremores violentos. Determinei que iria imediatamente ao hotel de Chapter e descobriria quando ele iria chegar. Não posso me referir ao que aconteceu à noite. Foi horrível demais.
e tenho que manter meus pensamentos rigorosamente afastados disso. Sinto-me tonto e esquisito. Não consegui tomar o café da manhã e vomitei 2 vezes com sangue. Enquanto me vestia para sair, uma carruagem se aproximou ruidosamente sobre as pedras, e 1 minuto depois a porta se abriu. Para minha grande alegria, o próprio objeto de meus pensamentos apareceu. A visão de seu rosto forte e olhos calmos teve um efeito imediato sobre mim, e fiquei mais tranquilo novamente. Seu próprio aperto de mão era uma espécie de tônico, mas enquanto escutava ansiosamente os tons profundos de sua voz tranquilizadora e as visões da noite se acalmavam um pouco, comecei a perceber como seria difícil contar a ele minha história selvagem e intangível. Alguns homens irradiam um vigor animal que destrói a delicada trama de uma visão e impede efetivamente sua reconstrução. Chapter era um desses homens. Falamos dos incidentes que tinham preenchido o intervalo desde a última vez que nos encontramos, e ele me contou um pouco sobre suas viagens. Porém, minha mente estava tão cheia das coisas horríveis que tinha para contar que fui um mau interlocutor. Fiquei atento a cada oportunidade de interrompê-lo e começar a desabafar. Depois de um tempo, no entanto, percebi que ele também estava se contendo. Também tinha algo de importância no fundo de sua mente, algo pesado demais para expor antes do momento certo. Assim que me dei conta disso, resolvi ceder. Renunciei naquele momento ao propósito de contar minha história e tive a satisfação de ver que sua mente, liberada das minhas restrições, começou imediatamente a se preparar para a revelação de seu importante fardo. A conversa crescia cada vez menos. O interesse diminuía. As descrições de suas viagens tornavam-se cada vez menos vivas. Havia pausas entre suas sentenças, que iam crescendo cada vez mais. Então, o interesse cessou por completo e se apagou como uma vela ao vento. Sua voz calou e ele olhou diretamente para o meu rosto com olhos sérios e ansiosos. O momento conveniente tinha finalmente chegado. Então, começou ele e depois parou. Fiz um gesto inconsciente de encorajamento, mas não disse uma palavra. Temia excessivamente a divulgação iminente. Uma sombra escura parecia precedê-la. Então, disse ele finalmente, por que diabos veio parar neste lugar, nestes aposentos, quero dizer? São baratos, pelo menos, comecei. Estão no centro e... Eles são baratos demais, interrompeu ele. Você não questionou o que os tornou tão baratos? Isso não me ocorreu na época. Houve uma pausa na qual ele evitou meus olhos. Pelo amor de Deus, vá em frente, homem. Diga! Supliquei, pois o suspense estava se tornando mais do que eu podia suportar em meu estado de nervos. Foi aqui que Blount viveu, disse ele silenciosamente. E onde morreu? Sabe, antigamente eu costumava vir aqui muitas vezes para vê-lo e fazer o que podia para aliviar sua... Ele se calou novamente. Nossa, disse com um grande esforço. Por favor, desembuche. Porém, continuou Chapter, virando o rosto para a janela com um arrepio perceptível. Ele finalmente ficou tão mal que eu simplesmente não conseguia suportar. Embora sempre achasse que podia suportar qualquer coisa, aquilo mexeu comigo, invadiu meus pensamentos e me assombrou dia e noite. Olhei para ele e não disse nada. Ao mesmo tempo estava tremendo e minha boca tinha ficado estranhamente seca. Esta é a primeira vez que voltei aqui desde então, disse ele, quase em um sussurro. E acredite em mim, isso me dá arrepios. Juro que não é um local apropriado para um homem viver. Nunca te vi tão mal, meu velho. Chapter estremeceu e abotoou seu sobretudo até o pescoço. Depois, falou em voz baixa, olhando ocasionalmente sobre os ombros, como se pensasse que alguém estava ouvindo.
Eu também poderia ter jurado que outra pessoa estava na sala conosco. Ele mesmo o fez, você sabe, e ninguém o culpou. Seus sofrimentos eram terríveis. Ao longo dos últimos 2 anos, ele costumava usar um véu quando saía, e mesmo assim estava sempre em uma carruagem fechada. Até mesmo o enfermeiro que havia cuidado dele por tanto tempo foi obrigado a partir. As extremidades de ambos os membros inferiores tinham desaparecido, caído, e ele se movia no chão, de 4, com uma espécie de movimento rastejante. O cheiro também era... Fui obrigado a interrompê-lo. Não consegui ouvir mais detalhes daquilo. Minha pele estava úmida, sentia calor e frio alternadamente. Finalmente eu estava começando a entender. Coitado, continuou Chapter. Eu costumava manter meus olhos fechados o máximo possível. Ele sempre pedia para tirar o véu e perguntava se eu me importaria muito. Eu costumava ficar de pé junto à janela aberta. Ele nunca me tocou, no entanto. Alugou a casa toda. Nada o faria deixá-la. Ele ocupou estes mesmos cômodos? Não, ele ficava no último andar, no cômodo sob o telhado. Preferiu aquele porque era escuro. Estas salas estavam muito próximas do chão e ele tinha medo que as pessoas o vissem passando pelas janelas. Uma multidão costumava segui-lo até a porta e depois ficava embaixo das janelas, na esperança de vislumbrar seu rosto. Mas havia hospitais. Ele nem chegava perto deles, e eles não gostavam de forçá-lo. Sabe, dizem que não é contagioso, de modo que não havia nada que o impedisse de ficar aqui se ele quisesse. Passou todo o tempo lendo livros médicos, sobre drogas e assim por diante. Sua cabeça e rosto eram terríveis, como a de um leão. Levantei a mão para interromper a descrição. Chapter acrescentou. Ele era um fardo para o mundo e sabia disso. Uma noite, suponho que percebeu que estava muito mal para ter vontade de viver. Ele tinha acesso livre às drogas. E pela manhã foi encontrado morto no chão. Aconteceu há 2 anos e disseram que, não fosse isso, ainda teria vivido vários anos de vida. Então, pelo amor de Deus, supliquei, incapaz de suportar mais o suspense. Diga-me o que ele tinha e seja rápido sobre isso. Eu pensei que você soubesse, exclamou ele, com verdadeira surpresa. Pensei que soubesse. Ele se inclinou para a frente e nossos olhos se encontraram. Em um sussurro pouco audível, peguei as palavras que seus lábios pareciam com medo de pronunciar. Ele tinha lepra.